Então, veja, alguém... Quem paga inteira é que está pagando essa conta, ou pelo menos Mas nem não tá. consegue sustentar o sistema. Não consegue. Então, também eu não vejo como uma saída aumentar a tarifa. Eu vejo que a população tem o interesse, sim, de um serviço de qualidade, mas é preciso ter consciência de que tem que ter um pacto, que isso é uma prioridade pública. Para manter 200 ônibus funcionando para 1,5 milhão, 1,6 milhões pessoas, pelo que estamos vendo é o que está hoje circulando, quer dizer, isso aí é um retrato do perfil. Não sei se porque está faltando ônibus, mas bom, vamos lá, vamos calcular. Hoje o CETUT calcula, tem números, a senhora poderia dizer o que seria hoje o recurso ideal a ser injetado para que esse sistema se revigorasse? Sem falar dos débitos atrasados, sim, sem falar. Pensando daqui, no dia a dia. Entre 3 e 4 milhões por mês estimados. Sem isso, muito impossível, porque o sistema não se sustenta. A grande verdade é essa. É preciso ter a conscientização de que o empresário, ele não é o vilão dessa história. O trabalhador que está lutando por seu direito não é vilão dessa história. Quem é o vilão? Não tem vilão. Quando a gente observa, a gente vê uma política pública que precisa de uma prioridade. Também não é de hoje esse problema, não é Tony. mesmo. O contrato foi firmado em 2014, nunca foi feito pagamentos mensais regulares para que o sistema andasse em equilíbrio. Então não é de hoje, não é só de Teresina, não é só do Piauí. É uma situação de análise de mobilidade urbana, de planejamento mesmo de política pública. A senhora há de concordar, doutora? E eu não estou aqui querendo colocar palavras na sua boca, muito menos fazer qualquer tipo de acusação aos empresários. Mas diante desse quadro todo, há de se até entender que o empresário possa dizer, olha, só tem um jeito aí de pressionar, entra em greve. Mas olha, eu não estou dizendo que eles estão dizendo. Eu até entendo, mas porque o empresário está dizendo assim, ó, eu não tenho mais como resolver. O motorista, o cobrador diz assim, eu não sei mais o que fazer, eu tenho que pagar minhas contas. Eu estou entendendo como você está colocando, mas eu preciso esclarecer para a população que isso não é verdade. O CETUT, ele não corrobora, ele não referenda, ele não apoia, ele não sustenta nem direta nem indiretamente nenhum tipo de paralisação. Até porque o empresário quer colocar o ônibus circulando, porque é assim que ele ganha dinheiro. Se ele parasse o ônibus dele não circular, o que acontece? Ele não recebe o dinheiro da catraca, ele já estava no prejuízo, aumenta o prejuízo e acumula débitos trabalhistas, porque afinal de contas ele não vai ter nenhuma receita se tiver paralisado e vai ficar com o problema trabalhista do mesmo jeito. Então, por que o empresário ia abrir mão da vida dele? O empresário quer colocar o ônibus na rua. O empresário está com o ônibus, Tony. O empresário quer fazer investimento, mas ele precisa de segurança. Então, se a população acha que num determinado trecho você passa 40 minutos esperando um ônibus, é ruim? Se for para esperar só 10 minutos, tem que botar mais ônibus, certamente. Certo? Pois se para botar mais ônibus, se a quantidade de pessoas que anda não aumenta, alguém tem que pagar pelo ônibus. E só existe pagamento ou através da redução dos encargos para os empresários, ou com aumento da tarifa, ou com subsídio pelo município. O secretário Robert Rios, aqui numa entrevista, não só falou se solidarizou com a situação toda, ele inclusive narrou a dificuldade do sistema no país inteiro, mas também deixou claro que já havia um acordo, pelo menos informalmente, estabelecido com o governo. O que é que foi feito? E que o governador Wellington Dias não teria se colocado, não teria ficado indisposto a isso. Não está faltando, portanto, alguém para fazer essa interlocução, para oficializar isso, governo aportar X, a prefeitura X. Essa relação é parceria pública. Então tem que ser prefeitura e governo. Prefeitura e governo. Ou se houver alguma iniciativa do governo direto com a questão tributária, com o reflexo diante da questão do empresariado. Mas veja, o que é preciso a gente perceber é que em relação a negociações com o município, só está tendo esse pagamento desses débitos anteriores. Houve um decreto, que foi inclusive quando da assinatura do acordo no fim do ano passado, onde foi dito que seria feito um trabalho de uma comissão. O prazo dessa comissão já expirou, que era para essa comissão dizer quantos milhões somados no ano de 2021 não foram pagos e são devidos aos empresários. Se os empresários... Naturalmente, considerando aquele período de pandemia, isso tudo deve ser...
amplo, né? É levantar quantas pessoas andaram gratuitas, quantos pagaram, qual foi o preço do combustível, qual é o preço trabalhista, dos débitos trabalhistas, né? Para ter o funcionário, o cobrador, que ainda também é um trabalhador que existe no nosso sistema, mas que no Brasil essa figura já está deixando de existir, essa categoria, porque já há uma substituição pela questão de bilhetagem eletrônica, mas aqui existe o compromisso, sim, das empresas em manter, estão sendo pagos.